Estou vendendo esses brigadeiros porque meu marido me trocou por uma mais nova. Então eu vou querer todos. E também vou querer você. 27 anos entregues a um homem que trocou ela por uma mais jovem na frente de todo mundo. Ela saiu da festa de aniversário sem nada além de um vestido amassado e uma pasta de divórcio. 3 meses depois vendia brigadeiro na feira para não morrer de fome. Foi ali que um homem que não sorria há 10 anos parou. Provou um doce e mudou o destino dela para sempre. Marta Ferreira ajeitou o colar de pérolas diante do espelho. 55 anos completados naquele sábado. O cabelo ainda louro, não completamente branco, ondulado da forma que Osvaldo sempre pediu. O vestido marrom claro, recatado, aquele que ela mesma havia cortado à mão anos atrás, quando ainda tinha esperança de que pequenos cuidados importavam para alguém. Osvaldo havia insistido para que ela se arrumasse. Disse que preparou surpresa no salão de festas do clube, aquele lugar onde eles se conheceram 28 anos atrás. Numa festa de família, onde ele vendeu sua versão de sucesso, enquanto ela apenas servia champanhe, invisível e impressionada. O coração de Marta disparou naquela manhã. Pela primeira vez em anos, acreditou que receberia carinho de verdade. Não aquele carinho de costume, de marido cansado que beija a testa e segue para o trabalho. Mas algo genuíno que dizia respeito a ela, ao fato de que ainda existia para alguém além de si mesma. O salão do clube brilhava com balões dourados e uma faixa que dizia em letras garrafais: Feliz aniversário, Marta. 50 pessoas bateram palmas quando ela entrou de braço dado com Osvaldo. Vizinhos que nunca havia conversado mais de 3 palavras, irmãs da igreja que conhecia de vista, funcionários da loja de materiais de construção que ela havia ajudado a abrir com a herança que recebeu da avó Josefa. Marta sorriu com lágrimas nos olhos, emocionada demais para questionar porque o sorriso de Osvaldo não chegava até aquele ponto escuro que ele mantinha protegido como cofre de banco suíço. Que surpresa linda, ela disse, abraçando o marido com força que surpreendeu até ela mesma. Ele beijou a testa dela, sorriso frio que não alcançou os olhos, aqueles olhos que fizeram ela acreditar em promessas que ninguém havia feito em voz alta. Você merece, Marta. 27 anos não são 27 dias. Ele falou como quem recita um texto memorizado na noite anterior. Ela não percebeu o veneno cuidadosamente colocado dentro da frase. Depois que cantaram parabéns, e ela soprou as velas com a sensação estranha de estar fazendo um ritual para algo que já estava morto, Osvaldo subiu no pequeno palco de madeira. Pegou o microfone com a segurança de quem sabe que aquele é seu momento, seu público, sua encenação. A música parou. O silêncio tomou o salão de forma abrupta, daquele tipo que faz as pessoas pararem de mexer a boca, de mexer as mãos. Atenção, pessoal! Quero agradecer a presença de todos nesta data tão importante para minha família. Osvaldo bebeu um gole de uísque, gesto lento, calculado. Olhou para Marta com a expressão de quem está prestes a abrir um presente que já conhece. Marta e eu estamos juntos há 27 anos. Ela cuidou da casa com dedicação. Criou nosso filho Tiago sozinha enquanto eu construía algo maior. Me apoiou quando montei a loja de materiais, quando expandimos para 3 cidades, quando consolidei meu nome como empresário respeitado em 3 pontes. Pessoas sorriram ao seu redor, esperando a declaração romântica que deveria vir a seguir. Aquela que diz respeito ao amor, que cresce com os anos, aquele tipo de sentimento que fica mais forte, não mais fraco. Osvaldo mudou completamente o tom, voz ficou dura, cortante como vidro. Mas hoje preciso ser honesto com todos vocês e comigo mesmo. Nestes 27 anos, eu construí um negócio sólido, não com ajuda. Sozinho, transformei 3 cidades em meu mercado, criei empregos, ganhei respeito e percebi algo muito importante. Percebi que construí tudo sozinho, sim, mas que carreguei um peso enquanto fazia isso. Murmúrio desconfortável começou a percorrer as mesas. Pessoas olhavam umas para as outras,
perguntando com os olhos o que estava acontecendo, porque aquilo não era o roteiro esperado. Chegou o momento de viver com alguém no meu nível, alguém que tenha ambição real, energia, alguém que não tenha parado no tempo enquanto eu ainda crescia, alguém que me compreenda como homem, não apenas como provedor. Ele apontou para a primeira mesa, onde uma mulher de cabelos louros, corpo ajustado em um vestido branco colado, levantou devagar. Viviane, 31 anos, gerente administrativa da loja. Olhar vivo, seguro, juventude que exala dos poros. Por isso, apresento oficialmente Viviane. Ela tem 31 anos, trabalha comigo há 5, é gerente de minha empresa e é a mulher que escolhi para construir meu futuro. Uma vida de verdade. Uma vida digna de quem eu realmente sou. Marta gelou. O corpo inteiro perdeu temperatura, como se alguém tivesse aberto todas as portas para o inverno entrar de uma vez. Osvaldo, o que você está fazendo? A voz dela saiu como sussurro que ninguém ouviu, porque Viviane já caminhou até o palco, movimentos líquidos, seguros, como quem ensaiou aquela entrada fazendo exercício mental. Ela encaixou o braço na cintura de Osvaldo com a naturalidade de quem já havia feito isso muitas vezes, em lugares que Marta não queria imaginar. Para com isso, pelo amor de Deus. Marta segurou a borda da mesa com força suficiente para deixar marcas nas unhas. Não tem nada para parar, ele respondeu com frieza que ela nunca havia ouvido nele dirigida a alguém que amava. Segunda-feira, 9 da manhã, cartório da Rua Tiradentes. Os papéis do divórcio já estão prontos. Já assinei minha parte. Você enlouqueceu? Temos uma família. Temos um filho. Ela tentou levantar, mas o corpo não obedecia direito. Família. Osvaldo desceu do palco com Viviane grudada nele como segunda pele. Você se acomodou, Marta. Parou de se cuidar. Deixou os cabelos ficar sem brilho. Começou a usar roupas que escondiam o corpo em vez de mostrá-lo. Virou só uma dona de casa que depende de mim para existir. Fica o dia inteiro em casa, desleixada, sem vontade, sem sonho próprio. Eu não quero mais essa vida. Não quero ser arrastado para baixo pelo peso de quem desistiu de sonhar. O salão explodiu em choque. Pessoas sussurravam com as mãos, cobrindo a boca. Câmeras mentais já processavam a fofoca que aquilo renderia, as histórias que seriam contadas e recontadas. Marta procurou seu filho com desespero. Tiago estava ali, aos 29 anos, encostado na parede do fundo do salão, braços cruzados, olhar fixo no chão, como se o piso de madeira fosse a coisa mais interessante que seus olhos já tivessem visto. Tiago, filho, fala alguma coisa. Por favor. Ela esticou a mão na direção dele, gesto de quem está se afogando e pede ajuda. Tiago respirou fundo, pareceu lutar consigo mesmo por alguns segundos intermináveis. Depois, endireitou o corpo com aquela postura que aprendeu do pai, aquela que diz respeito a desapego emocional disfarçado de força. Caminhou até a porta do salão com passos lentos, deliberados. Passou direto pela mãe sem encarar, braço roçando no seu, mas o rosto completamente virado para outro lado. Tiago! Ela gritou, voz quebrando na metade. Ele saiu pela porta sem olhar para trás. Osvaldo seguiu com Viviane ainda pendurada nele. Ver seu filho único virar as costas naquele momento cortou mais fundo que qualquer insulto proferido pelo marido, porque a dor que ele causou com palavras era coisa de momento. Mas a rejeição do filho era coisa que ricocheteava, que doía em camadas, que não tinha nem começo nem fim. Você já se viu destruída, teou publicamente pela própria família e ainda conseguiu levantar? Em 5 minutos, o salão se esvaziou. Pessoas fugiram do constrangimento como se ele fosse contagioso. Restou apenas uma pasta marrom sobre a mesa, onde antes havia bolo de chocolate que ninguém comeu. Marta abriu tremendo. Dentro, petição de divórcio consensual, assinada por Osvaldo, com data marcada para segunda-feira. Largou a pasta no chão e saiu cambaleando, segurando nas costas das cadeiras para não cair.
Atravessou o clube com os pés pesados. Chegou no estacionamento onde o sol batia sem clemência. Marta, espera! Edilene, amiga de infância, correu atrás dela. Aonde você vai? Como você vai para casa assim? Não sei o que fazer. Não consigo nem respirar direito agora. Vem, eu te levo para casa. A gente conversa no caminho. Edilene segurou Marta pelo braço e guiou como se estivesse caminhando com criança pequena. No carro, Marta permaneceu em silêncio absoluto. O rímel borrado escorria pelo rosto, criando trilhas escuras que ela não enxugava. Simplesmente deixava cair, traços de quem tinha permissão para sofrer, para desistir, para não fingir estar bem. Edilene parou em frente à casa, antiga de 2 andares, onde Marta morava, pintura descascada, portão enferrujado, que não abria direito. Quer que eu entre com você? Posso ficar, fazer companhia, preparar um chá. Preciso ficar sozinha. Preciso entender o que acabou de acontecer. Preciso respirar, sem sentir que estou respirando de emprestado. Edilene abraçou a amiga com força, aquela força que diz mais do que palavras conseguem expressar. Qualquer coisa você me liga, dia ou noite. Eu estou aqui. Sempre estive. Marta entrou em casa, trancou a porta com 3 voltas. A sala escura cheirava a mofo, aquele cheiro de lugar onde a vida parou de passar há muito tempo. Tirou os sapatos com gestos mecânicos. Sentou no sofá antigo, ainda usando o vestido da festa, que agora pesava como lápide. Ficou ali paralisada, olhando para nada, até as 22h47. Não chorava mais. Simplesmente existia no vazio, respirando porque o corpo insistia em fazer isso sem permissão da mente. A noite inteira passou. A madrugada inteira passou. O domingo passou. E na segunda-feira, quando o sol nasceu com indiferença cruel, Marta acordou no sofá, ainda com o vestido amassado, e compreendeu que aquilo tudo tinha sido real. Não era pesadelo, era o novo status de sua vida. Aos 55 anos, ela era mulher descartada pela própria família. A cidade inteira havia testemunhado, a cidade inteira sabia. E Marta sabia que nas próximas semanas ouviria histórias completamente diferentes da verdade, versões que Osvaldo havia preparado para proteger sua imagem. Na segunda-feira de manhã, Marta acordou cedo com dor nas costas. Havia dormido no sofá a noite inteira, ainda com o vestido amassado. Ela revirou os armários antigos, procurando documentos. No fundo de uma caixa de sapatos, encontrou um envelope pardo. Dentro, recibos e um contrato de sociedade. Marta Ferreira, 40%. Data, 1998. Abriu uma, depois outra. Dentro, recibos antigos, contratos com carimbos desbotados, papéis amarelados pelo tempo. Marta começou a ler e o coração disparou como se alguém tivesse ligado uma chave que ela não sabia que existia. Recibo de transferência bancária. Marta Ferreira para Osvaldo Campos, R$45 mil. Data, 12 de março de 1998. Referente a investimento inicial para a abertura de loja de materiais de construção. Embaixo, um contrato, assinado por ela e Osvaldo, registrado em cartório. Estabelecia que Marta entrava como sócia com 40% do negócio. Ela havia investido a herança que recebeu da avó Josefa naquela loja. Ele havia prometido que ela seria sócia. Depois veio a gravidez de Tiago, ela largou o emprego para cuidar do bebê e nunca mais tocou no assunto. Osvaldo prometeu que cuidaria de tudo. E ela confiou. As mãos tremeram, segurando os documentos antigos. Marta apertou o contrato contra o peito, lágrimas queimando os olhos. Não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de raiva acumulada ao longo de 27 anos. Ela marcou consulta com Dora Fernanda Rocha, advogada que atendia num escritório simples no centro de Três Pontes. A sala tinha apenas uma mesa, 2 cadeiras e um armário cheio de processos empilhados.
Dona Fernanda ouviu tudo em silêncio, fazendo anotações cuidadosas. Quando Marta entregou o envelope pardo com os documentos, os olhos da advogada se arregalaram. Dona Marta, a senhora sabe o que tem aqui? Disse ela, segurando o contrato com o cuidado de quem segura uma peça de ouro. Esse contrato nunca foi dissolvido oficialmente. A senhora ainda é dona de 40% da loja, do imóvel, do estoque, dos lucros. Tudo. Marta sentiu o corpo ficar leve e pesado ao mesmo tempo, mas foi há 26 anos. Isso ainda vale? Vale, e muito. A advogada se inclinou para a frente. Se esse contrato nunca foi dissolvido, Osvaldo não pode simplesmente te excluir. Mas tem um problema. Ele vai tentar negar que a empresa é sua também. Vai tentar bloquear tudo. Pode levar meses. Pode levar anos. E você precisa sobreviver enquanto isso. Como assim, anos? Justiça é lenta, Dona Marta. Mas você tem um caso forte. Muito forte. Voltou para casa com a pasta na mão e um plano na cabeça. Mas antes de você ver o que Marta faz depois disso, já deixa o like e se inscreve no Tramas de Amor, porque essa história tá só começando. E me responde uma coisa, você acha que uma mulher de 55 anos humilhada na frente de todo mundo vai ficar em casa chorando ou vai levantar com mais força do que antes? Deixa sua resposta nos comentários. Na terça-feira, quando o sol nasceu, Marta estava na cozinha. Abriu o armário. Chocolate em pó, açúcar, manteiga, leite condensado. Pacotes velhos que ela havia guardado para emergências. Fez a receita da avó Josefa. Aquela que a família inteira pedia em aniversários e festas. 70 brigadeiros, colocados cuidadosamente em forminhas de papel. Arrumou tudo numa caixa de sapatos velha, forrada com guardanapo. Na quarta-feira de manhã, Marta foi até a feira livre, que acontecia toda semana no centro da cidade. Chegou cedo, 7 da manhã, carregando a caixa com o coração acelerado. Parou perto da barraca de Edilene, que vendia temperos e ervas. Marta, o que você está fazendo aqui? Perguntou Edilene, largando o que estava fazendo. Vim tentar vender brigadeiro. A voz dela saiu fraca, cheia de vergonha. Edilene abraçou a amiga com força. Você não precisa ter vergonha de trabalhar. A gente trabalha com dignidade. Coloca sua caixa aqui do lado da minha barraca. As pessoas vão confiar mais. As primeiras 3 horas foram terríveis. Pessoas passavam, olhavam, murmuravam, mas ninguém comprava. Marta via os cochichos, os olhares de pena. Ouvia frases soltas. Olha só, a ex do Osvaldo vendendo doce na rua. Que humilhação. Deve estar desesperada de verdade. Mas no fim da manhã, uma senhora de cabelos brancos parou. Quanto custa? Perguntou com a voz morna de quem não está julgando, apenas perguntando. 2 reais cada. Me dá 3, então. A senhora provou um e sorriu genuinamente. Muito gostoso. Melhor que o que vendem na padaria. Foram os primeiros 6 reais que Marta ganhou com suas próprias mãos em 27 anos. Aquele dinheiro pesava diferente na bolsa. Do outro lado da cidade, Valentim Castilho chegava aos 58 sem ter rido de verdade há 10 anos. Viúvo desde o acidente que matou sua esposa e filho numa noite de chuva na estrada BR-69. A dor o transformou em armadura. Trabalho, silêncio, solidão. A rede Castilho Supermercados cresceu enquanto sua vida pessoal desaparecia. Os funcionários não o chamavam de chefe, chamavam de senhor. Ninguém ousava conversa casual. Ele não sorria, não agradecia, não olhava nos olhos. Era como um fantasma corporizado, respirando, assinando documentos, mas sem presença real. Na quarta-feira, sua governanta Solange entrou no escritório da mansão. Senhor Castilho, preciso comprar ervas na feira. A cozinha está sem estoque. Vou com você, respondeu Valentim, porque não tinha nada melhor para fazer. A feira estava barulhenta. Mulheres com sacolas, negociações, vida. Valentim odiava lugares assim. Solange saiu procurando temperos. Ele ficou parado,
esperando, naquele uniforme cinzento que era sua armadura agora. Camisa escura, calça preta, expressão fechada. Foi quando viu a barraca dela. Não havia nada especial. Brigadeiros numa caixa de sapatos velha, forrada com guardanapo. Mulher de cabelos louro claro, vestido simples, trabalhando sozinha. Mas havia algo nos ombros dela, daqueles que carregaram peso demais e aprenderam a carregar mais. Valentim se aproximou. Ela estava ocupada, então ele observou. Viu as mãos calejadas, a forma como contava moedas como se cada uma pesasse ouro, a expressão que tentava ser profissional, mas que traía cansaço profundo. Cansaço de quem acordou um dia e descobriu que sua vida inteira havia desaparecido. Quando a cliente saiu, Marta tentou levantar para atender. Tropeçou na lona. A caixa começou a cair. Valentim reagiu rápido. Segurou o braço dela com firmeza, evitando a queda. O toque durou segundos, o suficiente para ele sentir que ela estava tremendo. "Desculpa, moça. Está bem?" perguntou com voz baixa. Marta ajeitou o cabelo, envergonhada. "Estou. Obrigada." Não precisava, ela insistiu. "Precisava", respondeu Valentim. Ia perder a sua mercadoria. Ele pegou um brigadeiro, provou. Mastigou devagar com a atenção que dava para coisas que mereciam ser levadas a sério. Os olhos fixaram nela. "Quanto custa?" "R$ 2 cada." "Me dá todos." Ela embalou todos os brigadeiros que tinha. Ele pagou com nota grande, recusou o troco. Ficou parado perto demais do balcão, perto demais dela. O silêncio ficou carregado de reconhecimento. Não de atração ainda. De reconhecimento. Como quando duas pessoas feridas se encontram e entendem sem falar. "Você faz isso todo dia?" perguntou Valentim. "Faço para sobreviver", respondeu Marta, sem filtro. Edilene apareceu ao lado, orgulhosa. Ela faz o melhor doce da cidade e faz sozinha depois que o marido largou ela na festa de aniversário. Valentim não comentou, mas guardou a informação como ouro que encontrou na rua. Virou para ir embora, depois parou. Voltou. "Meu nome é Valentim. Preciso de fornecedora para as cafeterias das minhas lojas. Você topa conversar?" Entregou um cartão preto simples, sem logomarca, sem excesso. "Liga quando quiser", ele disse. "Não quando precisar, quando quiser." Saiu deixando Marta com o cartão na mão e o coração em ritmo estranho. 2 dias depois, boatos se espalharam. Doces de Marta causaram intoxicação. Dona Ilma cancelou o pedido, a outra padaria também. Marta voltou da feira com a caixa cheia. Encontrou um bilhete na porta. "Desiste enquanto é tempo." Reconheceu a letra de Osvaldo. Amassou o papel com raiva. Edilene confirmou. Valdir, amigo de Osvaldo, espalhou a mentira. Na sexta-feira, Marta tentou vender de novo. Osvaldo apareceu na feira com Viviane, rindo alto, como se aquele lugar fosse palco de um espetáculo que ele próprio dirigia. Parou bem na frente da barraca, olhando ao redor com desprezo calculado. "Ainda insistindo nessa humilhação?" disse, com um sorriso frio. "Volta para casa, Marta. Aceita que acabou." Mas não era só crueldade. Era pressão. Ele queria cansar ela, expor, quebrar. Queria empurrá-la até o limite, até o ponto em que vender a parte dela na empresa parecesse a única saída possível. Sem dignidade, sem resistência, sem escolha. Osvaldo estendeu a mão, pronto para derrubar a caixa. Mais um golpe público, mais uma tentativa de esmagar o que restava. Antes que tocasse, uma mão firme segurou o pulso dele por trás. Valentim. Com o outro braço, envolveu a cintura de Marta, puxando-a para trás, protegendo-a como se fosse a única coisa que importava naquele momento. "Não encosta nela", disse Valentim. Voz grave, sem elevar tom. Osvaldo riu. "Quem é você para mandar?" "E sou quem não tolera covarde humilhando mulher trabalhadora em público." Ele soltou Osvaldo com desprezo.
virou para Marta. Com cuidado, afastou mecha de cabelo grudada na testa suada dela. Gesto lento, íntimo, diante de todos. Se inclinou o suficiente para que só ela ouvisse. Você está bem? Marta assentiu, ainda sem conseguir falar direito. Estou... obrigada. Ele sustentou o olhar por um segundo, conferindo. Então se afastou. E só depois voltou o rosto para Osvaldo, agora frio, direto. Vai embora. Osvaldo, furioso, apontou o dedo. Você não sabe com quem está se metendo. Valentim respondeu sem olhar para ele, olhos fixos em Marta. Sei exatamente. Estou me metendo com a mulher que vai reconstruir a própria vida. E se depender de mim, vai fazer isso como minha esposa. O silêncio tomou a feira. Marta arregalou os olhos. Viviane puxou Osvaldo pelo braço. Ele foi embora xingando. Marta ficou tremendo. O senhor enlouqueceu. Falar isso na frente de todo mundo. Valentim finalmente soltou a cintura dela, mas segurou a mão dela por um segundo. Falei o que precisava ser dito para ele entender que você não está sozinha. Não foi pedido, foi promessa. Quando você estiver pronta, a gente conversa de verdade. Ele foi embora, deixando caixa de brigadeiros vendida e coração dela em tumulto. Marta sentou no banquinho, confusa, com raiva, com esperança que não queria sentir. Edilene aproximou, sussurrou. Amiga, quem é esse homem? Marta olhou para cartão preto no bolso. Não sei, mas ele me olhou como quem ainda vale alguma coisa. Na manhã seguinte, Marta acordou antes do despertador. O cartão preto de Valentim continuava sobre a mesa da cozinha. Edilene chegou com pão e cara de quem não dormiu de curiosidade. Conta de novo o que ele falou. Falou besteira para calar boca do Osvaldo. Besteira não faz homem daquele tamanho segurar cintura de mulher na frente da feira inteira. Marta virou o rosto para esconder o calor nas bochechas. Marta resolveu ligar para Valentim e encontrou ele no seu escritório. Sala grande, vista para a avenida, mesa de mogno, ar que custava dinheiro. Ela entrou desconfortável naquela roupa simples. Sente-se, disse ele, apontando para a cadeira. Conversaram sobre volume, preço, entrega, mas havia algo entre as falas. Aquele silêncio que diz mais que palavras. Quando ela se levantou para ir embora, Valentim segurou a mão dela um segundo a mais do que necessário. Você vai conseguir, Marta. Ela não perguntou como ele sabia seu nome. Já havia pesquisado a noite anterior, enquanto dormia pouco. Mas vou avisar uma coisa. Quando essa fase de negócio terminar, vou perguntar algo para você. E preciso que você responda com honestidade. Certo? Perguntou Valentim. Certo, sussurrou Marta. Mas agora havia algo novo no ar. Algo que cheirava a esperança. Marta ligou na terça-feira de manhã. Valentim atendeu na primeira chamada, como se estivesse esperando. Oi, disse ela, voz pequena. Oi, Marta. Já pensei em minha proposta? Pensei a noite toda. Estou assustada. Por quê? Se eu não conseguir, se eu perder de novo. Valentim respirou fundo. Você quer vir aqui hoje? Temos muito para conversar. Ela foi. Dessa vez, não ao escritório. Ele a encontrou na cafeteria de um supermercado. Mesinha no fundo, longe de olhares. Valentim já tinha um projeto espalhado na mesa. Expansão. Novo ponto comercial. Produção em escala. Investimento inicial de R$50 mil. Marta olhou os números com as mãos tremendo. Nunca havia visto tanto dinheiro em um papel. Você vai criar uma marca, disse Valentim apontando para o projeto. Doces da Marta. Embalagem própria. Logo. Registro na prefeitura. Venda para todo o estado. Não mais só brigadeiro. Bolos, tortas, cocada. Tudo. Eu não tenho como pagar isso de volta, sussurrou ela. Não vou pedir de volta, respondeu Valentim. Vou virar sócio. 40% do lucro para mim. 60% para você. Marta olhou para ele. 40%.
a mesma porcentagem que Osvaldo havia roubado dela. Por que você faz isso? Perguntou com a voz frágil. Valentim se aproximou. Inclinou o corpo sobre a mesa, trazendo o rosto mais perto do dela. Porque enxergo uma mulher que merecia ser valorizada, porque enxergo força onde os outros veem fraqueza, e porque, se for honesto, preciso de você tanto quanto você precisa de mim. O silêncio que se seguiu foi profundo. Marta sentia o coração acelerado no peito, aquele ritmo descontrolado que só aparecia quando a vida mudava de direção. Certo, disse ela. Vamos tentar. Os próximos 3 meses foram intensos. Valentim ajudou com toda a burocracia. Novo espaço alugado em uma locação melhor. Equipamentos modernos. Marta trabalhou tanto que dormia na nova cozinha algumas noites. Valentim aparecia todos os dias, sempre com café, sempre observando, sempre próximo demais. Um dia, encontrou-a dormindo em uma cadeira, cabeça jogada para trás. Sem pensar muito, tirou o casaco e cobriu os ombros dela. Marta acordou com aquele toque, pulou de susto. O coração da criança em seu peito acelerou novamente. Desculpa, ela sussurrou. Deve ter adormecido. Valentim não respondeu. Apenas ficou parado ali, observando-a com aquele olhar que parecia ler histórias escondidas dentro do peito dela. Você precisa de descanso de verdade. Não aqui. Fora daqui. Comigo, disse ele. No fim do 3º mês, na noite da inauguração oficial da marca Doces da Marta, ele a levou para aquele restaurante caro que ela jamais entraria sozinha. Vela na mesa. Ela usando um vestido que Edilene havia insistido em comprar para ela. Valentim com aquela camisa preta que fazia os olhos dele parecerem mais escuros, mais profundos. Ao longo da refeição, ele começou a falar. Contou sobre o acidente, sobre a esposa, sobre o filho, sobre aquela noite de chuva onde tudo desapareceu. A voz dele saía baixa, controlada, mas carregada de peso. 10 anos carregando aquilo sozinho. Por que você nunca se casou de novo? Perguntou Marta. Porque achei que não merecia, respondeu Valentim. Que aquela dor era exatamente o que eu merecia levar pelo resto da vida. Que ficar sozinho era forma de respeitar quem eu perdi. E agora? Agora encontrei alguém que me faz lembrar que ainda estou vivo. E que talvez viver novamente não seja traição. Ele estendeu a mão, segurando a dela sobre a mesa. Marta sentiu as lágrimas queimarem. Aquele homem, que não sorria, que não falava, que carregava silêncio como proteção, estava se abrindo para ela. Eu também tenho medo, confessou Marta. Medo de dar meu coração para alguém novamente. Medo de acordar um dia e descobrir que tudo foi ilusão. Valentim saiu de sua cadeira, caminhou até a dela. Inclinou-se devagar, pedindo permissão com os olhos. Marta a sentiu ainda com lágrimas no rosto. Ele afastou uma mecha de cabelo do seu rosto, aquele gesto que havia feito várias vezes, mas dessa vez com intenção diferente. Você conseguiria perdoar seu próprio coração por querer confiar de novo? Ele a beijou, lento no começo. Uma pergunta, depois intenso. Uma resposta. Os lábios dela encaixaram nos seus, como se tivessem sido feitos para aquilo, para aquele beijo específico que carregava 10 anos de solidão dele e 27 anos de negligência dela. Marta colocou as mãos no rosto dele. Quando pararam, estava tudo diferente. O ar, a luz, o coração dela batendo tão rápido que ela achou que fosse explodir. Vem comigo, sussurrou Valentim. Não quero estar longe de você hoje. Ela foi. Ele a levou para a mansão onde morava. Quartos demais, silêncio demais. Aquele lugar que era apenas um prédio até ela entrar nele. Na suíte dele, ela pediu para tomar banho. Saiu do banheiro em um roupão que ele ofereceu. O cabelo molhado, a pele ainda quente da água quente. Ele estava esperando na cama, sem camisa, com aquele corpo de quem trabalha, que não é decorativo, é funcional. Real. Você tem certeza? Perguntou ele.
Mais certeza do que tive de qualquer coisa na vida, respondeu Marta. Ele a aproximou devagar, levantou o queixo dela com um dedo. Outro beijo, esse diferente, esse urgente, esse que não pede permissão, que toma o que precisa ser tomado. As mãos dele percorreram o corpo dela com reverência, como se ela fosse a coisa mais frágil e mais valiosa que já tivesse tocado. Marta sentiu a diferença. Osvaldo nunca havia tocado assim. Nunca havia tratado o corpo dela como templo. Valentim fazia. Cada carícia um pedido de perdão, um agradecimento, uma promessa. Não houve discussão de técnica ou performance. Apenas dois adultos feridos encontrando consolo um no outro. Marta sentiu algo que não sentira em décadas. Segurança, ser vista, ser querida não por obrigação, mas por escolha. Quando terminaram, ela estava deitada sobre o peito dele. O coração dele batia forte sob sua cabeça. Os dedos dele passavam pelos seus cabelos em movimento repetitivo, aquele que acalma. Fica aqui, sussurrou ele. Não volta para casa hoje. Ela ficou, e naquela noite Marta adormeceu sem medo, sem culpa, sem a sensação de estar vivendo em empréstimo. Apenas vivendo. Na manhã seguinte, Marta acordou com o celular vibrando sobre a mesa de cabeceira. Ainda sonolenta, esticou o braço e atendeu. Era a advogada. Marta, você precisa vir ao meu escritório hoje cedo, disse a advogada direta. O juiz analisou os documentos e encontrou algo importante sobre a empresa. Marta se sentou na cama, o coração acelerando. Importante como? Prefiro te explicar pessoalmente. Mas é urgente. A ligação caiu. Marta ficou alguns segundos em silêncio, tentando processar. Ao lado, Valentim já estava sentado, observando. Damos. O que foi? Perguntou, atento ao tom dela. Marta passou a mão pelo rosto, ainda assimilando. Minha advogada. O juiz viu os documentos. Disse que descobriu algo importante sobre a empresa. Quer me ver hoje de manhã. Valentim ficou em silêncio por um instante, expressão fechando levemente. Então a gente vai disse, firme. Marta se levantou, o corpo ainda quente da noite anterior, o coração agora novamente cheio de incerteza. Algo importante havia aparecido. Algo que poderia mudar tudo. Valentim a olhou ficar de pé, procurar suas roupas de ontem no chão. Levantou também. Abraçou-a por trás, colocando o queixo sobre o ombro dela. Seja o que for, a gente enfrenta junto, disse ele no ouvido dela. Ela assentiu, querendo acreditar. Mas sabia de uma coisa com certeza. Sua vida havia mudado para sempre naquela noite. E a próxima mudança estava chegando, invisível, esperando pela porta. No escritório de Dona Fernanda, Marta e Valentim encontraram uma mesa cheia de documentos. A advogada tinha uma expressão que misturava alegria com raiva. Dona Marta, Osvaldo tentou vender sua parte da empresa. Procurou um comprador, ofereceu tudo por metade do preço real. Achava que você não reagiria, que estava fraca demais, que desistiria. Marta sentiu o sangue fervendo. Valentim colocou a mão nas costas dela, trazendo firmeza silenciosa. Ele não contava com uma coisa, continuou a advogada. Você contou comigo. Consegui brecar a venda. Bloqueei judicialmente. Agora temos todas as provas de fraude, tentativa de estelionato e apropriação indevida de bens. Quanto tempo até a sentença? Perguntou Valentim com aquela voz que não admitia respostas longas. Semanas. No máximo um mês. Osvaldo não tem defesa. Perdeu essa. Osvaldo recebeu a citação numa segunda-feira. O chão desabou sob seus pés. Viviane havia sumido semanas atrás com o resto do dinheiro. A empresa estava indo à falência. E agora Marta, aquela mulher que ele havia humilhado publicamente, estava prestes a ganhar judicialmente o que sempre havia sido dela.
Ele apareceu na fábrica de Marta numa quarta-feira de tarde, não para conversar, para implorar. Ela o olhou com uma expressão que não era ódio, era indiferença. O que era pior. Você não está aqui por mim, Osvaldo. Está aqui porque perdeu tudo. E eu não vou salvar você novamente. Já fiz isso durante 27 anos. Chega. Virou as costas e entrou na fábrica, fechando a porta. Osvaldo ficou do lado de fora, completamente invisível. Aquela era a verdadeira humilhação. Não ter ninguém que o salvasse. Tiago apareceu na fábrica naquela mesma semana, sem avisar. Marta estava na cozinha quando o viu na porta. O filho, mais magro do que lembrava, o rosto diferente, envelhecido pela culpa que carregou. Ela largou o que tinha nas mãos e caminhou devagar até ele, como quem se aproxima de algo frágil demais. Filho. Mãe. Uma palavra só, dele, que pesava uma vida inteira, que carregava 9 meses de rejeição, de escolha errada, de volta para casa. Eles abraçaram. Marta enterrou o rosto no pescoço do filho e deixou os ombros caírem. Tiago abraçou com a força de quem precisa dizer sem palavras que sentia muito, que havia entendido, que voltava. Ficaram assim por tempo suficiente para que toda a mágoa fosse embora. Não porque foi perdoada em segundos, porque mãe e filho sabem que algumas coisas não precisam de explicação quando há amor verdadeiro. Mãe, eu sinto muito. Sinto por ter virado as costas naquela festa. Sinto por ter acreditado nele, sem te dar chance de explicar. Sinto por ter perdido todo esse tempo. Marta o olhou nos olhos. Aqueles olhos que tinha os seus, que herdara dela, não de Osvaldo. Está tudo bem, filho. Você voltou. Isso é o que importa. O tempo que foi, foi. A gente não volta atrás em tempo. A gente segue em frente. Tiago olhou em volta da fábrica. Viu os equipamentos. Viu as mulheres trabalhando. Viu a marca Doces da Marta na parede, aquela que sua mãe havia criado do zero, com as próprias mãos, enquanto ele estava do lado de Osvaldo acreditando em mentiras. Mãe, você ficou incrível. Você ficou incrível mesmo. Eu não imaginava que você fosse capaz disso. Marta sorriu. Não era sarcasmo. Era verdade. Ela também não imaginava. Eu também não sabia que conseguia, respondeu ela. Descobri quando não tive outra opção, quando só restava começar do zero ou desaparecer. Tiago a abraçou de novo. Dessa vez, o abraço tinha sabor de promessa. Promessa de que ele nunca mais viraria as costas. De que agora entendia quem era a mãe dele de verdade. Valentim chegou naquele momento, vindo do escritório da fábrica. Parou na porta quando viu os dois abraçados. Aquele instinto que o fez proteger Marta na feira reconheceu o momento. Ele virou para sair, dando espaço. Mas Marta o chamou. Valentim, vem aqui. Ele caminhou devagar até eles. Marta o apresentou. Esse é meu filho, Tiago. Tiago, esse é Valentim. Você é o Valentim, não é? Obrigado por cuidar dela. Valentim apenas assentiu. Mas seus olhos buscaram Marta e naquele silêncio havia uma conversa inteira. Na noite do resultado do julgamento, Valentim levou Marta para aquele lugar especial, a mesma varanda de um restaurante com vista para a cidade. Dessa vez, não havia velas. Havia apenas os dois e a notícia que tinha saído naquela manhã. Marta havia ganhado, integralmente. Os 40% eram oficialmente dela, incluindo indenização por danos morais. 280 mil reais. Valentim a olhou durante alguns minutos sem falar. Depois pegou uma caixa pequena do bolso. Marta, você me salvou, sem saber que eu precisava ser salvo. Você me acordou de um sono de 10 anos. Ela segurou a respiração. Você quer casar comigo? Não como negócio, como vida, como para sempre. Ele abriu a caixa, um anel de ouro simples, mas que brilhava daquele jeito que só brilham as coisas verdadeiras. Sim, sim, 1000 vezes sim.
Quantas vezes você precisou ser forte antes de conhecer alguém disposto a carregar o peso com você? O casamento aconteceu numa sexta-feira. Só pessoas que importavam. Edilene como madrinha, Tiago como padrinho. Marta usava um vestido simples, sem exagero. Os cabelos caiam naturais nos ombros. Valentim estava de terno cinza, sem aquela sobriedade de antes. Havia algo leve nos olhos dele agora. Vida. Quando trocaram alianças, ela sussurrou para que só ele ouvisse. Eu te amo. Ele respondeu no mesmo tom. Eu vou passar o resto da minha vida provando o meu amor por você. 2 meses depois, Marta acordou com as náuseas típicas. Escondida no banheiro, fez o teste. 2 linhas. Positivo. Um filho. Um filho com um homem que havia como tesouro, não como peso. Ela colocou o teste embaixo do travesseiro de Valentim enquanto ele dormia. Quando acordou, levou alguns segundos para compreender. Depois riu. Aquele som que não saia do peito dele há 10 anos. Um bebê sussurrou como se não conseguisse acreditar. Nosso bebê. Marta olhou para o espelho. 55 anos. Grávida. Dona de fábrica. Dona de empresa. Mas mais importante que tudo isso, dona de sua própria vida. Osvaldo estava vendendo a casa antiga. Faliram completamente. Tiago havia retomado a liderança de uma pequena empresa que Valentim havia ajudado a estruturar para ele. Viviane havia desaparecido, deixando rastro de ruína atrás dela. Marta não sentia satisfação com a queda de Osvaldo. Sentia alívio. O tipo de alívio que vem quando finalmente você entende que a vida de outras pessoas não é responsabilidade sua, que destruição deles não te destrói se você tiver alguém segurando você. E agora ela tinha. Tinha Valentim, tinha Tiago, tinha Edilene, tinha a vida que havia construído com as próprias mãos. Mulheres de mais de 50 anos ainda têm direito a brilhar, a recomeçar, a ser escolhidas por homens que entendem o valor delas. Marta não foi salva por Valentim. Marta se salvou. Mas Valentim estava ali quando ela levantava, para dizer que não precisava carregar aquele peso sozinha nunca mais. Essa é a diferença entre um homem que ama e um homem que controla. Um te liberta, o outro te prende. A história de Marta e Valentim fala sobre o direito que toda mulher tem de reconstruir sua vida, de exigir respeito, de não aceitar menos do que merece, de descobrir que força não é sobre nunca cair. Força é sobre levantar, ajustar a coroa e continuar caminhando. Se você chegou até o final dessa história, então você é do meu time. O time que entende que ninguém merece ser trocado por alguém mais jovem. O time que sabe que você vale sim, exatamente como está agora. A história de Marta e Valentim fala sobre o fato de que nenhuma idade define para sempre quem você é. Nenhuma rejeição te destrói para sempre. E às vezes basta uma pessoa que enxergue o seu real valor para mudar tudo. E lembra, todas as histórias aqui do Tramas de Amor são originais, criadas com cuidado, intensidade e respeito por você que fica até o fim. Curte, compartilha e ativa o sininho. É isso que mantém o canal vivo e permite que histórias como a de Marta e Valentim continuem sendo contadas. Nos vemos na próxima história do Tramas de Amor.